Bom, pessoal, né? Como eu tinha prometido, né? Mostrar um pouquinho aqui como é que funciona. Isso aqui é uma impressora FDM, ela parece muito com a que eu tenho, que é a Ender 3. Geralmente, as FDM são bem similares, né? Costumam ter tipo um bico, né? Por onde sai o material. Vai ter os eixos, né? X, Y e Z. Algumas delas têm tipo uma mesa, que a gente chama, uma mesa aquecida, geralmente. Nem todas têm mesa aquecida, mas a ideia é que tenha. E tem alguma estrutura de comandos, seja com display, com alguns botões, enfim. Mas é um equipamento bem simples, né? A mágica toda, na verdade, está lá no software onde você configura. E aqui, basicamente, poucos passos você manda fazer a impressão. Ah, então, aqui é uma FDM. Você vê aqui que ela fez um modelozinho. Como é que acontece? Ela vai fazendo camada por camada, né? Com depósito de material, que é um rolozinho de PLA ali, ó. E a gente vai tipo um fiozinho que vai entrando no bico e vai saindo material derretido, formando camada por camada. E é legal que tipo, a gente nem imagina, mas olha a quantidade de detalhes que ele consegue fazer. Vou passar aqui um pouquinho o vídeo. Olha só. E assim, qualquer iniciante hoje em dia consegue fazer impressão assim, certo? Talvez não tão rápido. A curiosidade aqui, ó. Você quer ver alguma coisa no YouTube, alguma coisa assim, você bota em 3D print, time-lapse, alguma coisa assim. Tem muitos vídeos lá já mostrando o modelo lá sendo fabricado, por aí vai. O legal é que, ó, por exemplo, ó, essa impressão aqui, ele tá dizendo que demorou 12 horas e 32 minutos. Aí, tipo, fica, poxa, caraca. Tipo, demorou muito, né? Pelo menos. Mas nem sempre que você vai precisar isso, né? Tipo, tem alguns parâmetros que aqui você já vê, tipo, aqui ele tá dizendo que usou 20% de enfio, né? Lá na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. 20% de enfio, né? Tipo, é desnecessário para esse tipo de modelo. Então, ele poderia ter economizado tempo, né? Quanto maior a porcentagem aí, mais tempo, entenda assim, por enquanto. Então, na verdade, você consegue fazer isso aqui bem mais rápido, mas ele só queria imprimir, né? Com muitos de vocês, a única intenção é, tipo, ter um modelo que você precisa ter e você só quer imprimir. Então, é possível, não é um bicho de sete cabeças. Agora você consegue também fazer isso de uma forma mais rápida, né? Com melhor qualidade, gastando menos material. São os três princípios que eu gosto de comentar de impressão 3D: velocidade, qualidade e menor uso de recursos, né? Mas, enfim, isso aqui foi um FDM. Vou mostrar para vocês um pouquinho de resina. Aqui são as resinas, né? Material líquido. Geralmente, cada resina já é própria daquele fabricante de impressora. Não sei dizer ainda se existem resinas que são comuns a várias impressoras, né? Realmente não pesquisei sobre. Mas enfim, né? O processo dela, ela tem tipo essa basezinha metálica que ele está mexendo aí. E essa base aí é onde vai estar acoplado todo o nosso desenho. Aí, ó, aí são os lasers, né? O V, que vai fazer a modelagem realmente do modelo. E ele tem esse depósitozinho onde ele bota a resina. Tipo, é líquida, olha só. Tipo, e não é simplesmente tipo plástico, epóxi, não. É uma resina específica mesmo, né? Para reagir. Não é toda a resina que eu vou conseguir fazer, né? Aí ele mergulha lá, aquela basezinha, carregar um modelo, ó. Ele também está usando um modelo, um modelo um pouquinho simples, né? Para poder exibir como é que funciona. Na impressão 3D, esse tipo de modelo aí, para resina, ele é bem simples. Você vê, ó, tipo, a peça está sendo impressa de cabeça para baixo, ó, né? Então, aí ela é feita, ó. Ó como é que fica. Pode não parecer do jeito que está aí ainda, mas essa impressão fica com uma qualidade, tipo, extrema, né? Com a qualidade muito boa se comparada com a FDM.
Aí você vê também que ela ainda sai meio líquida, sai pingando lá ainda. Então, depois que você faz a impressão de resina, ela tem um processo posterior para solidificar 100%. Na, na FDM, a peça já sai sólida, né? Aqui não, aqui na resina você tem que garantir que depois ela vai terminar de solidificar para ter um produto final, que é um outro. Às vezes você não usa toda a resina para fabricar, aí você consegue reaproveitar, né? Isso é uma grande vantagem. Geralmente o pessoal só usa alguma forma de filtro, né? Só para não jogar algum poluente lá no depósito. Aqui é um outro exemplo que ele está fazendo, ó, o modelo, ó, que é um Deadpool. Você pode ver, ó, que a resina, mesmo com o feixe, ela ainda sai bem líquida, sai bem molhado. Às vezes até mole, só que aí com o tempo, né, a resina seca e reage também com oxigênio, reage com álcool e uns outros tratamentos, ela fica bem sólida. E olha a qualidade da impressão. Isso é um modelo pequeno, né? Tipo, o tamanho da mão do cara, olha só. Tipo, com a FDM você não conseguiria fazer tão bem esse tamanho aqui, por exemplo. Olha, é uma limitação mesmo, até porque pelo tamanho do bico lá da FDM e pela precisão dos motores, ele não consegue mover a ponto de fazer dimensões muito pequenas. Beleza, aí começou um vídeo de trader. Vamos deixar quieto, vamos voltar pro nosso slide. Bom, então, né? Mas e aí? Quais são os materiais e ferramentas que eu vou precisar se eu quero mexer com impressão 3D? Apesar da impressora, é bom, né? Mas, principalmente para quem for aluno aqui do campus, a gente tem material disponível, tem impressora disponível, então venham para o laboratório. A gente tem essa parceria aí para conseguir gerar aí trabalhos. E para quem não tem também, sempre vai ter a opção lá de entrar em contato com algum laboratório, algum fornecedor que faça impressão. Hoje em dia eu conheço, embora talvez não seja muito conhecido, né? Tem uns colegas aqui que tem fábrica de impressão 3D, tipo fábrica, tipo, o cara tem 6 impressoras que ficam ligadas 24 horas por dia. E tipo assim, os caras pegam pedido assim, e para eles é tranquilo, né? Então, hoje em dia não é 100% acessível o preço de impressora 3D, mas nada que te impeça de fazer o que você precisa. Software de fatiamento, por que fatiamento? A gente falou que a FDM, principalmente, ela faz camada por camada, né? Na resina também ela faz o laser camada por camada. Mas enfim, então se eu vou fazer um modelo e eu quero imprimir camada por camada, eu tenho que fatiar ele em vários pedaços, né? E dizer como é que cada camada aquela vai ser feita. Por isso que o nome é fatiador. São softwares bem simples, né? Alguns deles são 100% gratuitos. Por exemplo, o que a gente vai usar aqui nessa aula vai ser o Cura 3D, que ele é 100% grátis e tem para Windows, Linux e Mac, né? Eu gosto mais dele por causa disso, ele tem para todas as plataformas. Tem também alguns outros que talvez até sejam melhores, tipo o Simplifier 3D, que é bem conhecido também. Tem muito conteúdo também na internet, para esses dois. Só que o Simplifier 3D ele é pago, né? Tem um pessoal aí que consegue aí o freemium, mas não indico, né? De qualquer forma, tipo, o Cura já atende todas as necessidades. E é um excelente software gratuito. Aí, software de modelagem, como eu disse, aí você não é obrigado a saber modelar para conseguir trabalhar com impressão 3D. Mas se você quiser, tem software aí, tipo, tem software de graça, software online, sem precisar de baixar nada. Tipo o Tinkercad, que é o que eu mais gosto de usar. Eu não preciso baixar. Onde eu quiser que eu tiver um computador, eu consigo acessar a plataforma e fazer meu modelo. Agora sim, ele é bem simples, né? Não consegue fazer tipo um action figure, tipo, eu não consigo desenhar um Hulk, né? Talvez eu até consiga, mas seria muito difícil, então. Mas existe o Blender também, que já é um bicho mais completo, um software mais completo.
E ele sim é grátis e com ele você consegue fazer um Hulk, né? Se você for bom, né? Também não sou muito dessa área de modelagem, mas é possível sim, mas não, é opcional. Ferramentas de acabamento, geralmente, quando você tem impressão 3D e você faz a impressão, ela não sai tão bonitinha, né? Às vezes você tem que dar algum processamento, às vezes você tem que lixar a peça ou tirar alguma rebarba. Então, seria interessante, mas não é obrigatório. Eu, inicialmente, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma ferramenta, né, nesse sentido. Eu pegava uma faca de cozinha, esquentava e usava essa faca para tirar alguns rebarbos, né? E funcionava, né? Não vou dizer que saía perfeito, mas funcionava. Então, é opcional. Eu considero que é interessante você ter, mas não é obrigatório. Material para pintura. Ah, tem uns modelos aqui. Ver se eu consigo pegar aqui. Não sei se tá dando zoom aí. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um action figure. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui é um Freeza que eu imprimi, né? Foi em FDM. Não ficou 100%, mas ele ficou aceitável, né? Só que o interessante é que eu pintar ele, é porque eu ainda não tive paciência. Geralmente quem trabalha fazendo tipo action figure, que é esses bonequinhos, por assim dizer, desculpa aí quem é fã, eu chamei de bonequinho. Mas enfim, é interessante é pintar eles e tal. Existem várias técnicas, tem também muito conteúdo disso na internet. Só que também não é todo mundo que vai querer pintar isso. Tipo, eu imprimi isso aqui, tá com 4 meses, ainda não tive tempo de pintar. Também imprimi esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ele é um personagem do Street Fighter, um Sagat, também foi em FDM. E assim, né, quando essa aqui eu acho que foi a minha terceira impressão. Eu ainda era bem iniciante. Acho que hoje eu consigo imprimir um pouquinho melhor, mas de qualquer forma, tipo assim, foi possível fazer assim com a minha FDM. Eu conheço um colega que começou a impressão depois de mim e hoje em dia ele já consegue fazer isso aqui bem melhor do que eu, impressoras FDM. Ele também tem a resina hoje em dia, porque é mais fácil, fazer com qualidade mais fácil, mas ele já em pouco tempo ele conseguiu dominar isso aqui, né? Então, na verdade, não tem muito segredo, é praticar. Você vai praticando, você vai estudando o modelo e você vai descobrindo a melhor forma de imprimir a sua peça. E é possível, né? Talvez não fosse a melhor opção fazer um action figure realmente no FDM, mas é sim possível. Deixa eu ver um outro modelo aqui. Aqui, ó. Que é uma torre Eiffel que eu fiz aqui. E ela é bem detalhada, tipo, bem detalhada mesmo. Então eu cheguei quase que no limite da minha impressora. Mas eu consegui fazer, né? Tipo, tudo isso com FDM. E também tenho aqui um modelinho que eu vou usar nas aulas, né? Que ele é um suporte de celular. Parece tipo uma mãozinha, né? E ele foi totalmente impresso no FDM, certo? E o que acontece, né? Tem materiais que você vai precisar pintar, ou pelo menos seria bom. Tem materiais que, quando você sai da impressão, já está pronto para o uso. Por exemplo, esse aqui é um suporte de celular. Por que eu vou pintar ele? Isso daqui é um suporte de controle de videogame. Tá até borrando, né? Para não ter a merchandising. Mas enfim, ó, ele é um suporte lá que pega o controle e tal. Eu poderia ter pintado ele, mas não precisei, né? Então, eu considero que um kit de pintura, material de pintura é opcional, mas é interessante, né? E falar um pouquinho aqui, sendo bem sincero, como é que foi a minha primeira impressão, primeira experiência com impressão 3D? Quais foram as dificuldades, como é que eu tive acesso à impressora? Onde é que eu pesquisei? Onde é que eu adquiri conhecimento? É interessante eu mostrar um pouquinho disso, né? Tipo, cada pessoa que entra no ramo da 3D tem a sua própria jornada. Eu acredito que não é um caminho único, não é uma estrada de linha reta, não são várias curvas, várias ramificações.
Bom, e na minha, começou no laboratório do IFCE, lá a gente tinha uma impressora, na época era uma 7 3D, isso em 2015, e eu comecei a ter interesse em impressão, só que na época a gente ainda não era bem inexperiente, a gente não tinha tanto conteúdo na internet para pesquisar, né? Tipo, o Brasil era pioneiro ainda, o IF ainda era pioneiro aqui nesse ramo. E assim, mas eu sempre tive vontade de aprender, ter impressora minha e tal, até porque na época era bem limitado o acesso a essa impressora. Na época o material era caro, né? Mas eu botei naquele momento na minha cabeça que eu queria aprender, né? Queria mexer com impressão. Aí eu fui juntando dinheiro, né? Tipo, como na época não tinha no laboratório, hoje em dia vocês têm essa opção, quem é do campus, né? E eu fui juntando, comecei a olhar um vídeo no YouTube. Eu tenho muito costume, não sei se vocês têm, de, tipo, às vezes eu tô almoçando, eu tô numa fila, eu tô em alguma coisa assim, fico olhando vídeo no YouTube sobre algum assunto que eu gosto, tipo, estudar. E eu ficava vendo vídeo de impressão 3D, né? Tipo, eu comecei a conhecer os modelos, né, a partir disso. Comecei a conhecer também, tipo, quais os locais que vai ter conteúdo que vai me ajudar, né? Também comecei a ter noção de preço. E aí eu cheguei em alguns modelos que eu achava que poderia ser minha primeira impressora. Só que aí eu tive que juntar dinheiro, né? Tipo, eu tinha que comprar a impressora para mim. Aí passei mais ou menos um ano e meio, eu acho. Foi quando aconteceu a pandemia. E durante a pandemia eu tinha umas metas e eu atingi a meta lá do dinheiro da impressora 3D. Aí ficou uma dúvida, poxa, como é que eu vou comprar? Eu vou comprar da China? Eu vou comprar na loja nova? Eu vou comprar no, sei lá, da internet e deixar chegar em casa e montar? Eu vou comprar montada? São perguntas que eu me fiz. Primeiro que, geralmente, quando você compra assim da China ou de uma loja ó, de frete, assim, ela não vem montada. E eu tive uma experiência no laboratório que, por exemplo, quando você é iniciante, se você não tiver prática com montagem, talvez pode ser um pouco frustrante, né? De depois que você terminar todo o processo de montagem, a impressora não está perfeita, né? Não está pronta 100% para uso, como aconteceu lá no laboratório na época. E isso para um iniciante isso meio que frustra, porque é possível sim depois pesquisar um pouquinho, descobrir o que que você fez de errado e refazer, mas geralmente nesse momento aí muita gente desiste. Então eu parei para pensar, não, eu não quero ter estresse com montagem. Eu recomendo que pelo menos uma vez na vida vocês montem uma impressora 3D. Por quê? Porque é um aprendizado. E vale muito a pena, tipo, poder dizer assim, caraca, eu montei, fui eu que montei. Imagina aí. Mas, no meu caso, pelo menos, eu me achei no momento de pegar uma impressora já montada. Então, fui logo numa de segunda mão, né? Para não ter estresse. Só que aí, quando você vai para uma impressora de segunda mão, você tem que pensar, poxa, será que ela tá tudo ok com ela? Será que ela está pronta para o uso mesmo? Esse cara vai me enrolar, vai me entregar realmente o produto que ele está dizendo que vai me entregar? Tudo isso, assim, você tem um medo, assim, como é que eu vou receber isso aí? Eu vou na casa de uma pessoa, pegar uma impressora 3D e pegar o ônibus de volta para casa? São questionamentos que acontecem. Então, o que que eu fiz? Estudante, né, na época, liso, lascado, se eu ia gastar meu dinheiro, tinha que ser uma coisa certa, tinha que ser um tiro certo. Aí eu comecei a olhar na LX, né? Conheci alguns vendedores. Geralmente esses caras já eram pessoas assim, que já tinham experiência na área, então, tipo, mesmo eu não comprando deles, eu conversava com os caras e tal, pegava contato e tudo mais. Tipo assim, meio que me infiltrei na área deles. É, e aí descobri um grupo aqui de Fortaleza, né, na minha cidade, Fortaleza, que é sobre impressão 3D. E é um grupo que hoje em dia é até bem conciso, já tem alguns anos aí. E já umas discussões bem legais lá dentro a respeito de impressão. Às vezes o pessoal está com algum problema específico, pergunta lá, o pessoal ensina. Às vezes o pessoal quer vender impressora e vende lá mais barato, não sei lá. Então, tipo, tudo isso
É muito bom esse grupo. E eu acabei descobrindo. Aí, certo dia, tal, o cara anunciou essa Ender 3, que é a que eu tenho hoje. E ele anunciou ela, e era um cara que sempre comentava lá, que a galera curtia o cara e tal. A galera confiava nele. E eu meio que fui na onda, né? Tipo, caraca, eu vou arriscar. Aí, tava num preço bem viável na época, tipo, era R$ 1.800. Uma impressora nova dessa na época era 2.400, se eu não me engano. E aí eu fui e tal, negociei com ele, fiz ele vir aqui em casa, que é meio também perigoso, né? Poxa, eu tenho estranho aqui em casa. Mas de qualquer forma, eu fiz ele trazer a bicha montada e testar, botar ela para imprimir na minha frente. E ele ficou sentado do meu lado esperando terminar de imprimir. 3 horas. E ele me ensinou tudo, basicamente, também nessa visita, né? Me ensinou a ligar, a nivelar, a mexer e tal. Então, valeu a pena. Por que que valeu a pena? Porque a partir do momento que ele saiu daqui e foi para casa, eu fiquei aqui com a impressora, baixei qualquer coisa aleatória da internet e imprimi. E aí foi o meu primeiro contato, né? Tipo, eu poderia ter tido todo o tempo de montar, né? Fora o tempo de esperar chegar, se tivesse comprado na internet. E de repente montar errado ou fazer alguma besteira e não ia ter confiança de imprimir. Só que eu fui numa segunda mão, saiu bem mais barato, pelo menos na época. Hoje em dia está até bem mais barato ainda. A minha mesma impressora, eu achei, acho, semana passada, de R$ 1.600, diferença de R$ 200, sendo que é bem mais completa, porque, tipo, essa minha impressora, hoje em dia, ela tem alguns upgrades. A minha, como é um modelo antigo, ela não tem tantos upgrades, mas essa aí tava. Tipo assim, tava valendo muito a pena. Eu quase comprei, nessa quase eu digo não, né? Porque eu não tenho. Mas, enfim, hoje em dia você consegue sim é, fazer um negócio melhor do que eu fiz. E eu considero que eu fiz um bom negócio. Agora, quais são as dificuldades? As minhas primeiras dificuldades foi achar quem é que vendia material, né? Comprar material, tipo as cores e tal. E no começo também eu queria fazer tudo. Queria modelar, queria imprimir, queria pintar, queria imprimir tipo um Batman aqui, já sair colorido e tal. Eu, tipo, queria agarrar o mundo assim de uma vez. E na verdade, tipo, isso meio que me frustra em alguns momentos, porque é uma caminhada, né? Você tem que começar a imprimir uma, aí vai imprimir outra. Às vezes não sai direitinho, aí você vai testando, vai aprimorando. Chega um momento em que acontecem rápido as coisas, mas de começo existe esse aprendizado, né? E ele é importante. Então, e aí eu achei alguns canais no YouTube que foi basicamente meus professores da impressão, né? Os professores da vida. Hoje em dia, nos embalos aí da cultura maker, o pessoal ele divulga muito conteúdo nesse sentido, tipo de eletrônica, robótica, impressão 3D, tudo isso aí no YouTube tá cheio, né? E eu achei alguns canais que serviram de base para o aprendizado que eu tenho hoje. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês o caminho que eu segui, né? No YouTube, eu achei os três principais canais que eu ia, né? Eram esses três. Não vou fazer merchandising, porque eu não vou ganhar nada com isso. Mas esse 3D Print Academy é muito bom, certo? Ele é bem... Eles também oferecem cursos mais focados, né? Com impressora 3D, mas mesmo se você não quiser comprar o curso, ele já tem muito material grátis e útil, né? Aí tem esse 3D Geek Show, que também é tão bom quanto. Ele também tem muitos exemplos lá de como você fazer certas peças, como ganhar tempo na impressão, como monetizar e tal. É uma boa. Esse Mock Tech, ele é bem mais técnico, pelo menos na minha consideração. Ele tem uns vídeos muito, muito bons também sobre manutenção, sobre conselhos assim de materiais que eu posso usar, como manusear uma peça da melhor forma que eu economize material. Ele tem uns vídeos bem legais nisso. Na verdade, os três têm, mas eu considero esse Maltec aí um cara bem mais técnico, né? E é grátis, né? O conteúdo é grátis. Tem alguns blogs também, né? Tipo, Autocore aqui no meu estado, na minha cidade. A gente tem uma empresa chamada Autocore, que além de ser fornecedora aí
equipamentos, componentes. Ela também tem uns blogs, são bem úteis. E ela está investindo muito nessa área de fazer blogs da impressão 3D. Né? Não tenho nenhum vínculo, não recebo nada deles, mas é uma boa pedida. Fica a dica aí. É um blog, que também é uma loja, né? O Flip Flop também, eu acredito que todo mundo conhece. Ele é bem difundido aí. E ele investe muito também nessa questão de educar os usuários, né? Que é uma boa. E tem também o portal Embarcados, né? Que eu utilizava muito quando eu queria estudar eletrônica, mas ele também é muito bom em alguns webinários e tal, nessa área de 3D. E tem o site também, que é os sites onde até hoje eu utilizo para achar modelos de impressão 3D, né? Eu não sou um modelador, a verdade é essa. O que eu faço? Geralmente eu venho em algum site, pá, tipo esse aqui, chamado Thingiverse. Nele, quando você abre, ele já te dá aqui, ó, vários modelos de impressão 3D gratuitos. Tipo assim, é gratuito. Claro, tipo assim, eu não... Cada um deles tem o seu fabricante, né? Então tem uma licença atrelada a ele e tal. Tipo, não é como se eu pudesse, tipo, só imprimir e sair vendendo aí no mundo ganhando dinheiro. Cada um deles tem sua devida licença, direitos autorais e tal. Mas se eu quiser pegar, baixar, imprimir para mim, tá tudo aqui. Ele é gratuito, né? Tem várias coisas úteis, né? Tipo, ferramentas. Tem também action figures, suporte celular, quadro, entre outras coisas. Eu vou abrir um aqui, só para vocês verem algumas coisas interessantes. Deixa eu achar um modelo aqui, ó, que eu acho bonitinho. Deixa eu ver. Opa, esse aqui, ó. Isso aqui é tipo uma plaquinha que você consegue carregar seu QR Code. O legal desse site é que ele te dá essa opção aqui de customizer. Você consegue, por exemplo, carregar o QR Code que você precisa. Tipo, eu não preciso usar esse aqui. Eu quero tipo um QR Code com o meu nome. Eu consigo gerar na internet um QR Code que eu quiser e imprimir aqui. Como seria hoje, por exemplo, dá para usar isso aqui, tipo, plaquinhas. Eu tenho, tipo, uma sala, uns eventos, algumas coisas, e eu boto o QR Code em cada sala. Aí, se a pessoa quiser saber o nome da sala, ou pegar um mapa do local, por exemplo, eu atrelo esse mapa a esse QR Code. É uma boa, né? Tipo, todo mundo tem um celular que pode ler QR Code. Entre várias outras utilidades, né, do QR Code. Consigo customizar, eu consigo baixar gratuitamente. Que ele também dá tipo um tutorialzinho de como é que ele fez, o que que você pode botar aqui, ó. Ele é bem detalhadozinho, nem todos são tão detalhados assim, mas em geral eles são. Ele mostra aqui como é que você vai fazer o preenchimento e tal. Ele até mesmo ele te dá as configurações da impressão. Aqui é um site aqui, ó, que eu consigo gerar o QR Code que eu quiser e jogar lá para aquele modelo, por exemplo. Então, ele praticamente te ensina a imprimir aquilo que ele está mostrando de graça, né? É tipo assim, ó, toma aí, cara, vai lá e faz, e fica pra tu, né? É bem legal. E é uma comunidade já bem vasta, né? Tem vários modelos aqui. Então, o céu é o limite quando se fala em impressão 3D. Às vezes você não acha certos modelos específicos aqui, né? Mas existem sim, existem cantos que você pode comprar e ter a licença daqueles modelos e tal. E existem várias formas também de você adquirir um modelo 3D, não vou chegar a falar muito nisso, não seria o foco, mas o principal repositório que eu uso hoje é o Thingiverse. E ele tem muita coisa, cara, tipo, e tem muita, às vezes eu olho ele só para ter ideia, né? Tipo, ideia de chaveiro e tal, ó. Bonequinho aqui para enfeite de aniversário. Provavelmente eu vou usar alguma coisa dessas, tem um menino pequeno em casa. Às vezes eu faço uns bichinhos desse aqui, claro que ele quebra, tipo assim, no mesmo dia, né? Mas é porque eu não quero gastar material, tipo, gastar tipo 10 horas fazendo um negócio para ir quebrar, né?
Até faria em tipo, datas especiais, mas eu ia querer todo dia, então não, às vezes eu faço assim um bicho de 2, 3 horas assim, aí em meia hora aí quebra e tal, mas tá ok. Dá pra fazer muito enfeite, peça decorativa, luminária, ferramenta, tudo. Esse aqui é o modelo, ó, que a gente vai dar de brinde para alguns alunos aqui. Vou fazer tipo um sorteio, uma coisa do tipo, que é esse aqui, suportezinho, para não dizer que eu tô mentindo. O que que acontece? Ó? Vocês conseguem ver? Ele tá aqui, ó, com o meu celular. A minha câmera não ajuda, desculpa aí. Mas enfim, ele consegue fazer um suporte, né? Eu baixei aqui. Vou baixar aqui para vocês. Beleza. E depois que eu baixo, eu vou abrir aqui para vocês esse modelo no próprio fatiador, só para a gente ter uma noção de como é que funciona. Aqui tem o Ultimaker Cura, é o que eu vou usar nesse curso, né? Eu recomendo que vocês baixem aí, tipo, tem muito vídeo no YouTube ensinando a instalar, mas nem precisa. Ele é muito, tipo, plug and play. É só voltar, apertar uns botões e tá pronto para usar. Tá carregando aqui. Aqui eu já tenho o meu modelo. Geralmente, os modelos 3D que a gente imprime eles são no formato .stl. Tem gente que imprime em .obj também. Se você tem qualquer modelo 3D, você vai conseguir converter em STL. A verdade é essa. Então, aqui é o Cura, né? Vou fazer aqui o primeiro passo. Acabei de instalar. Ele tem um esquema de você fazer uma conta e tal. Nunca fiz. Um único detalhe importante é que quando você vai abrir pela primeira vez, você tem que dizer qual é a impressora que você vai usar. Por quê? Porque cada impressora ela tem um comando específico para configurar ela, né? Então você tem que dizer qual é a impressora. Geralmente as impressoras vão estar todas aqui. Sempre vai ter a opção aqui de você escolher qual que você usa. Mas se não tiver, você também consegue fazer customizado. E na internet mesmo, os caras ensinam como é que você configura uma impressora customizada aqui. A minha, ela é uma Creality 3D. Mais especificamente, ela é uma Ender 3. Então, eu vou aqui. Aqui são as configurações base dela. Não vou mexer em nada. Aqui, esse Start G-Code e End G-Code são tipo aquelas funções que eu falei, cada impressora tem a sua. São funções para iniciar a máquina, né? Tipo, toda impressora tem isso. Por isso que, por exemplo, se eu tiver aqui numa impressora, uma 7 3D, que é uma outra marca, e tentar gerar um arquivo, e depois pegar esse arquivo e jogar na Ender, provavelmente vai dar algum problema. Porque ele não vai ter esses códigos iniciais lá. Que tem a ver com a placa, né? Geralmente eu não mexo. Já vem o padrão, que vai ter em todas as placas. E bom, aqui é um tutorialzinho legal, nunca tinha visto esse daqui, porque na verdade eu sou daqueles que pegam uma versão que funciona e nunca mais troca. Minha versão é bem antiga, de 2 anos atrás. Mas enfim, 4.11.0, eu estou na 4.2, né? Esse tempo. Essa opção aqui é uma outra opção importante, né? Que é só para você dizer qual o bico, o diâmetro do bico da sua impressora. Geralmente, você tem variações de diâmetro de bico, você pode trocar de acordo com como for necessário. Mas o mais comum é esse 0.4. Tipo, a minha impressora aqui, ela é 0.4, a do laboratório também é 0.4, porque é o que já vem de fábrica. Mas
Se você tiver um aí de outro tamanho, é interessante você modificar aqui, porque isso vai afetar na impressão. E aí, beleza. Aqui, ó, ele já tem uns presets que já permitem que você faça uma impressão coerente de qualidade. Então, basicamente, se eu quiser imprimir aquele modelo lá de suporte, igual esse que eu tenho aqui na minha mão, eu vou só aqui no arquivo, eu vou arrastar ele para cá e pronto. Eu vou lá. O arquivo já está aqui, ó. Consigo selecionar ele, reposicionar ele para um lado, para o outro. Essa área aqui, ó, é a mesma área de impressão da minha mesa, certo? Por isso que é importante também eu dizer lá qual é o tipo de mesa, qual é o tipo de impressora. Cada impressora tem uma dimensão diferente. Eu posso também rotacionar, ó. O mais legal desse software aqui é que o Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+Z funcionam. Aí, ó, fiz merda aqui e tal, ó. Ctrl+Z. Posso mexer também na escala do objeto, tipo, quero que seja 90%. Enfim, eu consigo fazer algumas manipulações do meu objeto 3D. Então, e se eu quiser aqui imprimir ele, né? Vamos supor que é a primeira vez que estou fazendo. Eu vou aqui, já veio com essas configurações, eu vou deixar. Não vou fazer mais nada, não. Então, eu vou só mandar aqui fazer o fatiamento. E olha que legal, ele já me dá o tempo médio da impressão, ele me diz quantas gramas eu vou gastar de material e também me diz o comprimento do filamento que eu vou usar. Ele me dá também um preview. E aqui, ó, é como se ele tivesse fatiado já a minha impressão e feito ela na impressora. Tipo, eu consigo simular a impressão de cada camada. Olha só. Com isso aqui, eu já consigo fazer várias análises antes mesmo de produzir lá. E então, tipo, eu evito tipo, de botar na máquina e fazer alguma coisa errada. E é bem interessante isso. Tipo, na época de 2015 lá, quando eu comecei, não... ele tinha algumas ferramentas desse tipo, mas eram bem limitadas. E, bom, voltando aqui para o nosso slide. Aqui são alguns softwares que eu recomendo vocês darem uma olhada, mas de qualquer forma eu vou comentar melhor na próxima aula. Quem puder, por favor, já baixa o Cura 3D, vá olhando aí como é que funciona. Se tiver alguma dificuldade, converse comigo. A gente pode dar uma olhada aí e tal. Se tiver algum problema na hora de instalar, acho muito provável não vai ter. Simplify 3D, ele tem uma versão demo, mas ela é bem limitada. Esse Plus Slicer, ele agora está ganhando um pouco mais de visibilidade no mercado brasileiro. Você já acha alguns vídeos na internet. Só que eu nunca precisei usar ele, né? Até hoje eu só precisei de verdade usar esse aqui. E paralelamente também, se você quiser fazer alguma coisa de modelagem, fazer tipo uma caixinha para alguma coisa e tal, eu aconselho você dar uma olhada no Tinkercad. Tem o Blender também, que tem muito conteúdo na internet, e ele é um negócio mais tipo, profissional de escultura, por assim dizer, né? Tipo, se eu quero fazer uma obra de arte, sei lá, ele é bom nisso. Só que ainda tem um melhor, que é o ZBrush, em teoria, né? Porque o ZBrush é pago, só que ele é um software muito mais focado nessa parte de modelagem para escultura e tal. Tem gente que gosta mais do Blender, tem gente que gosta mais do ZBrush. Para mim, acho que é indiferente, porque eu não sou um modelador, mas enfim. Vai no Tinkercad, que por enquanto é sucesso. E aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer essa aula, né? Agradeço aí a presença de todos.
e espero vocês no nosso próximo encontro.